Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. Eu vou ler do versículo 3 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nada cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-ei. Desta maneira comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Vamos falar com Deus. Pai amado, nós te agradecemos pela leitura de tua santa palavra. Clamamos agora que o Senhor nos dê a iluminação necessária para compreendermos a tua vontade, para ouvirmos a tua voz. Seja conosco, ó Deus, mais uma vez. Que o Espírito Santo trabalhe poderosamente em minha vida e na vida dos meus irmãos, para que os próximos minutos sejam de fato edificantes e esclarecedores para cada um de nós. Tudo isso para o louvor do teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 12 de Êxodo narra com detalhes a instituição da Páscoa. A Páscoa, meus irmãos, não foi uma invenção dos hebreus. A Páscoa não foi uma invenção da religião judaica. A Páscoa não foi uma invenção da igreja ao longo dos séculos. Quem instituiu a Páscoa foi o próprio Deus. E ela é repleta de significados para todos nós ainda hoje. O Senhor instituiu a Páscoa quando estava terminando de afligir o Egito com suas pragas. A Páscoa foi estipulada por Deus no finalzinho, no apagar das luzes, daquelas pragas que assolaram o Egito, porque Faraó não queria liberar o povo hebreus para servir o Senhor. Ou seja, nesse momento da história, o Senhor já estava visitando, ou já tinha visitado o Egito com as 9 primeiras pragas. O Senhor castigou, fustigou, afligiu o Egito com pragas tão terríveis que o resultado foi uma nação economicamente falida. Antes do Senhor visitar o Egito com as pragas, o Egito era a maior potência dos seus dias. Mas a partir do momento que o Senhor visitou o Egito com sua mão pesada, o Egito foi à falência. Ruiu. E mais do que isso, não apenas Faraó e o reinado foi enfraquecido, mas todos os deuses do Egito foram ridicularizados através das 9 pragas que foram derramadas sobre o Egito. Eles passaram vergonha diante do Senhor.
Foi provado que só o Senhor é Deus. Esse era o cenário. O temido e poderoso Egito, por causa das mãos do Senhor, estava ferido em sua economia, em seu governo e em sua religiosidade. O poderoso Egito, que por séculos oprimiu o povo de Deus, e o arrogante Faraó, que desdenhou do nome do Senhor, estavam provando que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lá atrás, quando Moisés se apresentou para Faraó e falou que Jeová, que Iavé o havia enviado, e que Iavé tinha ordenado que Faraó liberasse o povo, a pergunta de Faraó foi: quem é Iavé? Quem é esse Deus? Quem é Iavé para falar assim comigo? Bastou poucos dias para Faraó entender quem é Iavé. Em poucos dias, Faraó concluiu quem é Jeová, que não se brinca com Jeová. Então o Egito estava devastado, a terra estava assolada, mas os corações ainda estavam endurecidos. A religiosidade deles já tinham sido ridicularizadas. Os deuses deles já tinham passado vergonha. A, a nação inteira estava enfraquecida e falida. Porém, os corações dos egípcios, a começar do coração de Faraó, ainda estavam endurecidos. Apesar de toda a demonstração de poder do Senhor, Faraó ainda recusava libertar o povo de Deus. Mas como nosso Deus não depende de Faraó, o texto de hoje narra como foi a libertação do povo de Deus após séculos de escravidão. A história de Israel no Egito finaliza em 3 atos, ou em 3 cenas, se você preferir, ou em 3 etapas. Primeiro, o Senhor anunciou e explicou a Páscoa. Segundo, o Senhor visitou o Egito com sua última e mais terrível praga, que foi a morte dos primogênitos. E, por fim, o Senhor tirou seu povo do Egito, livrando-os definitivamente de terrível escravidão. Vamos ver cada um desses atos, todos aqui no capítulo 12. Na primeira parte do capítulo 12, o Senhor anunciou e explicou a Páscoa, que foi o texto que nós lemos. O Senhor estava definindo o que seria a última refeição em terra de escravidão. Mas essa não seria uma refeição qualquer, não seria apenas o último jantar no Egito. O que o Senhor estava instituindo era um grande escape, um grande livramento que deve ser lembrado por todos nós. O Senhor não apenas disse para eles: vocês vão se alimentar bem porque a caminhada é longa. Não era isso. O Senhor estava providenciando um alimento que serviria de nutrição para eles ao longo de toda a peregrinação. Eu vou ler de novo o versículo 3 e 4 do texto que nós lemos hoje. Falai a toda a congregação de Israel, versículo 3, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Desde então, a gente já começa a perceber, irmãos, que, como sempre aconteceu, foi o Senhor quem definiu cada detalhe desse ritual, dessa liturgia, dessa última noite no Egito. Tudo que o Senhor faz tem um propósito eterno. E a saída do Egito não seria um simples escape, um simples êxodo, uma simples migração, não. Os hebreus sequer imaginavam que estavam envolvidos em uma trama santa, com implicações para todos os povos da história. Eles não sabiam disso. Por isso, tudo dependia do Senhor. E como a obra é de Deus, é Ele quem define cada detalhe desse ritual. Como seria a última noite? Que dia do mês seria isso? Qual alimento eles poderiam consumir? Como seria o alimento? Como ele seria preparado? A hora que deveriam preparar o alimento?
a forma de preparo do animal, como eles deveriam comer, o que eles deveriam trajar quando estivessem comendo aquela refeição, o que fariam com o sangue do animal, quantos poderiam comer, o que fariam com o que sobrasse da comida. Ou seja, é o Deus que pensa, que define, melhor dizendo, cada detalhe dessa última noite. Absolutamente tudo foi o Senhor quem determinou. Olha o versículo 5 e o 6. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar o cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. São muitos detalhes, não são? São muitos detalhes. Ou seja, o animal deveria ser separado no dia 10, mas só poderiam matar para comer no dia 14. E o cordeiro deveria ser imolado no crepúsculo da tarde, no início da tarde. Olha o versículo 7 adiante, o que diz ainda. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vesca da porta, nas casas em que comeres. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Percebam como que os homens, os hebreus, sequer foram convidados, foram consultados pelo Senhor. Não houve consulta. Não houve uma assembleia de membros primeiro para definir como seria a última refeição. O Senhor não disse para eles o seguinte: ó, façam como quiserem, desde que seja de coração. Façam o que sentirem no coração. Como um cordeiro, e vocês escolham como vão fazer isso. Nada disso. O Senhor não disse para eles, ó, só façam se o dia for propício, se acordarem animado, se tudo convergir. Não foi isso que o Senhor disse. O Senhor deu ordens exatas, claras de entender. Vocês farão assim, assim e assim. Um Deus detalhista. Um Deus que pensou em cada ato para que tudo ocorresse da forma que ele desejava. Seguindo no texto, o próprio Deus estabeleceu o tom de urgência dessa cerimônia, o versículo 11. Dessa maneira comereis, ou seja, como vocês deverão estar: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Ou seja, lombos cingidos, quer dizer vestidos e arrumados. Comam já com a roupa de sair. Você tem roupa de ficar em casa e roupa de sair? Comam já com a roupa preparados para a viagem. Sandália nos pés significa prontos para a caminhada. O cajado era instrumento de apoio e de proteção na estrada. Ou seja, os hebreus deveriam comer esta última refeição já prontos para a partida. Não haveria tempo para se prepararem depois. Os despreparados, preste atenção nisso. Os despreparados, os desatentos, os relaxados, os irresponsáveis, os desorganizados ficariam para trás. O Senhor está dando o tom da urgência. O Senhor está falando, ó, vai ter um grande escape. Mas quem trata disso de forma irresponsável vai ficar para trás. Quem não levar a sério tudo que eu estou dizendo vai ficar para trás. E a urgência era porque o Senhor faria algo terrível contra o Egito naquela mesma noite. Queridos, pela manhã, Faraó e todos os moradores do Egito estarão arrependidos de terem zombado do nome de Deus.
Segundo o próprio Senhor, o que ele faria naquela noite levaria os egípcios a pagarem para que os hebreus fossem embora mais depressa. Olha o que diz o versículo 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Ferir aqui é matar. Ferir é matar. Seguindo, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Olha o que o Senhor está anunciando aqui. E essa foi a 10ª praga. Preste atenção aqui em mim. Todos os primogênitos do Egito seriam mortos. O detalhe importante é que o Senhor não enviaria o anjo, o que já seria suficiente, mas o Senhor não enviaria um anjo para executar essa última praga. Segundo o que diz, o próprio Deus desceria pessoalmente na terra, pisaria no chão podre do Egito para ele próprio executar cada primogênito de cada família. O próprio Deus. Que notícia terrível é essa? O Senhor não falou, eu vou enviar o anjo da morte. Eu vou enviar um querubim, que já bastaria, não é verdade? Não, o Senhor falou, eu vou descer. Eu vou descer e vou passar de casa em casa. Mas em meio a essa tribulação que cairia sobre o Egito, o povo de Deus seria poupado. No versículo 7, o Senhor mandou que usassem o sangue do cordeiro morto para o alimento, para marcar os umbrais das portas das casas. Agora, no versículo 13, o Senhor explicou o sentido dessa ordem. No versículo 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, ó Deus falando, vir do verbo ver. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. A ordem era simples, mas poderia não fazer muito sentido para os hebreus. Afinal, desde quando Deus Todo-Poderoso precisaria de um sinal na porta para saber quem pertence ou quem não pertence ao seu povo? Eles não entendiam, irmãos, porque não sabiam o que o Senhor estava fazendo. Eles não sabiam que o Senhor estava executando um plano eterno onde tudo era simbólico, onde tudo era um sinal, tudo era uma marca, tudo era um tipo que apontava para uma realidade maior. Mas o que mais chama atenção nesse versículo é que o Senhor se identificando, mais uma vez, como sendo Ele mesmo o executor. Como eu já falei algumas vezes aqui, Ele não mandou um mensageiro. Ele mesmo com suas próprias mãos trabalhou naquela noite. Eu passarei por vós, eu ferirei o Egito, foi o que o Senhor disse. Mas essa é apenas a primeira parte, o anúncio da ceia e sua explicação. A segunda parte desse capítulo é a execução dessa praga. A partir do versículo 29, diz assim: aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava em Chovia, que estava encarcerado, e todos os primogênitos dos animais também morreram naquela noite. Essa foi a terrível noite de juízo e de morte no Egito. Então, depois de séculos de opressão, depois de cometerem as maiores atrocidades contra um povo indefeso, depois de ignorarem sistematicamente os avisos divinos, depois de não cederem e permanecerem duros de coração, mesmo sofrendo as 9 primeiras pragas, depois que o Senhor deu ao povo todas as chances possíveis de arrependimento,
E depois de desprezarem e ridicularizarem o nome santo do Senhor, e depois de desprezarem todas as oportunidades que o Senhor os deu, só depois disso tudo é que o Senhor visitou o Egito com seu juízo e com sua ira. Sendo assim, ninguém poderia acusar o Senhor de estar sendo severo demais com o Egito. O juízo do Senhor só atingiu homens depois que todas as mensagens de arrependimento foram desprezadas. O primogênito de Faraó morreu. O primogênito de cada oficial, ou os primogênitos dos oficiais de Faraó, também morreram. O primogênito daquele que estava encarcerado, ou seja, desde o grande rei, que era considerado um deus no Egito, até o homem mais desprezível do Egito, o seu primogênito morreu naquela noite. Segundo a Bíblia, inclusive o primogênito de cada animal do campo. Em todas as casas do Egito, naquela noite, foi registrada uma morte. Então, queridos, naquela noite assustadora, todos perderam seus primogênitos e choraram, prantearam a sua dor. Versículo 30, olha o que diz. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Compreende a extensão disso? Não, pois não havia casa em que não houvesse morto. Agora sim, depois dessa terrível dor, Faraó e toda a população do Egito cederam e libertaram o povo de Deus. Queriam expulsá-los o mais rápido possível, inclusive entregando tesouros, entregando mantimento, entregando dinheiro, entregando riqueza para que eles fossem logo embora. Versículo 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Versículo 32. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, abençoai-me também a mim. Enfim, Faraó entendeu que era ele o principal responsável por todas as tragédias de sua vida. Faraó, enfim, entendeu o seu lugar diante do Senhor. Faraó entendeu que diante de Iavé, ele que tinha que clamar por bênção. Olha o que diz o versículo 33. Os egípcios apertavam, ou seja, sufocavam, né? Apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Aí nós chegamos na cena final do capítulo 12, que é a libertação definitiva. Versículo 37 e 38 dizem assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, saiu de um lugar para o outro. Cerca de, olha quantas pessoas, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com ele um misto de gente, ovelha, gado e muitíssimo animal. Pense nessa procissão abandonando o Egito. Quando o texto diz que eram 600 mil homens, alguns estudiosos calculam alguma coisa em torno de 2 milhões de pessoas saindo do Egito. É muita gente, não é? É a população de Nova Iguaçu e Caxias juntas. É muita gente saindo, marchando, cheio de animais, de gados, de ovelhas. Uma multidão arrancada da escravidão por mãos fortes. E assim finalizou aquela noite macabra para o Egito.
mas assim também finalizou séculos terríveis para os hebreus. Quantos homens, quantas mulheres nasceram escravos e morreram escravos. Mas o Senhor estava pessoalmente mudando a história do seu povo. No final desse trecho, o Senhor ordenou que aquela noite jamais poderia ser esquecida. Versículo 42. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar em suas gerações. E assim termina a narrativa da libertação da escravidão. Um processo assustador em que Deus provou ter o domínio sobre todas as forças da natureza, sobre todas as doenças e todas as pragas, sobre todos os falsos deuses, sobre o rei. O Senhor, por fim, demonstrou ser absoluto e ter ele o controle também sobre a morte. Que ele define o que ele faz e o que ele não faz, quem morre e quem vive, quem define é o nosso Deus. O nome do Senhor foi glorificado. Essa história tomou vulto, né? Foi espalhada e a humanidade inteira, todos os povos souberam o que o Deus de Abraão fez no Egito. E o povo foi liberto definitivamente. O capítulo 12 de Êxodo, irmãos, é extremamente rico, porém, hoje eu quero destacar apenas alguns poucos pontos para nós. Primeiro, quero destacar o fato do Senhor ter ordenado que as portas das casas fossem manchadas com o sangue do Cordeiro. Num texto como esse, muitos de nossos irmãos faz uma alegoria, faz uma lambança hermenêutica, faz umas aplicações muito estranhas. Mas vamos entender o que isso significa até hoje para nós. Queridos, como vimos, Deus deu ordens para que cada família matasse o cordeiro, se alimentasse com a carne do cordeiro e depois pegasse o sangue do cordeiro morto e passasse nos umbrais da porta. Aquele sangue, aquela porta marcada, o sangue no umbral da porta, serviria como sinal, pois o Senhor executaria o juízo na terra do Egito. Mas o Senhor não levaria morte para as casas que tivessem o sinal do sangue do Cordeiro em suas portas. Mas preste atenção, a porta manchada de sangue não era um amuleto. Porta manchada de sangue não era uma simpatia gospel. Porta manchada de sangue não era um ato profético. Porta manchada de sangue não era apenas um ritual. Mas preste atenção, a porta marcada de sangue era o sinal de que naquela casa o anjo da morte não precisaria entrar porque já tinha tido morte no meio daquela família. Um cordeiro inocente já havia morrido para que não houvesse mais morte naquele lugar. Isso é emblemático ou não é? É significativo ou não é para a gente? Um cordeiro morreu para que toda uma casa fosse poupada da morte. Em toda casa do Egito teve morte naquela noite. Em todas as casas, inclusive na casa dos hebreus. Mas na casa do povo de Deus, a morte foi de um cordeiro. O Senhor, ao passar de porta em porta, ele via na casa onde havia sangue ou mancha de sangue na porta e pensava: aqui eu não preciso entrar. Não é porque eles são imunes ao juízo. Não é porque eles não merecem o juízo. Não é porque eles não merecem a morte. O Senhor chega à conclusão do seguinte: aqui eu não preciso entrar, porque nessa casa um cordeiro foi morto em favor deles. Mais tarde, quando o Senhor deu a lei a Moisés, o próprio Deus instituiu o sacrifício de animais, em especial de cordeiro, pelos pecados dos homens. Aquilo que foi feito de forma incipiente no Egito, o Senhor transformou em lei.
O sangue derramado aplacava a ira de Deus. Cada animal que era oferecido em holocausto, cada animal que era oferecido em sacrifício, todos os dias no templo, o sangue derramado aplacava a ira de Deus. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso, a partir da lei de Moisés, todo dia tinha sacrifício, todo dia tinha matança de animais no templo. Mas tinha um problema, a palavra de Deus no livro de Hebreus mesmo diz que os sacrifícios de animais, mesmo sendo feitos da forma que a lei ordena, ainda assim eram ineficazes para aperfeiçoar. Palavras do escritor aos Hebreus. Ou seja, aperfeiçoar aqui é te tornar perfeito para sempre. Os sacrifícios oferecidos de animais ao longo de toda a história eram incapazes de tornar um pecador perfeito para sempre. E nós compreendemos isso. Se fazia um sacrifício pelo pecado, a pessoa saía dali perdoada e redimida, não é verdade? Mas logo em seguida, ela pecava de novo e à tarde tinha que fazer um outro sacrifício e de manhã tinha que fazer um outro sacrifício e à tarde um outro sacrifício. Porque a gente nunca parou de pecar, o homem nunca parou de pecar. O escritor da carta aos Hebreus explica que os sacrifícios de animais no templo eram imperfeitos, tinham eficácia passageira, mas, irmãos, era para ser exatamente assim. Tudo isso estava nos planos de Deus. A gente não pode imaginar um Deus que fez um plano A, que era remir pecadores através de sacrifícios de animais. E isso não deu certo, agora ele tem um plano B, que é derramar o sangue do seu próprio filho. Nós não podemos pensar assim. Todos os sacrifícios de animais feitos no templo ou em qualquer outro lugar para aplacar a ira de Deus, eles eram ineficazes, mas foi justamente isso que o Senhor planejou. Esses sacrifícios eram imperfeitos apenas porque eles apontavam para um sacrifício perfeito que haveria de vir. Os cordeiros sacrificados no templo, que não tinham poder para purificar de todo pecado, eram apenas um sinal, uma amostra, uma marca, um prelúdio que apontava para aquele que, segundo a palavra de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cada animal que morreu ao longo da história apontava para o Cordeiro Santo. O sangue deles não tinha poder algum, mas aquele ato era poderoso, porque apontava para o Cordeiro que haveria de vir. Da mesma forma, os cordeiros que foram mortos na última noite do Egito apontavam para o Cordeiro perfeito que haveria de vir. Ah, irmãos, é toda a história da humanidade se afunilando, né, convergindo para a cruz do Calvário. Agora preste atenção. Da mesma forma que no Egito só foi poupado da ira de Deus aqueles que tinham a marca do sangue do Cordeiro, chegará o dia que o Senhor também visitará essa terra com a mesma disposição, com a mesma finalidade que ele visitou o Egito. Chegará o dia que o Senhor interromperá a história com a espada na mão para visitar os homens com o furor de sua ira. Chegará o dia que o santo se manifestará nessa terra para executar mais uma vez o seu juízo. Chegará o dia que o Senhor se manifestará entre nós, aparecerá em nuvens para pôr um fim nessa história. E foi o próprio Jesus quem disse que ele vai fazer separação entre bodes e ovelhas. Foi o próprio Jesus quem disse que o rei colocará uns à sua direita e outros à sua esquerda. Foi Jesus quem disse
que o rei chegará para aqueles que estiverem à sua esquerda e falará o seguinte: eu não conheço vocês, nunca vos conheci. E mandará esses para um lugar onde há choro e ranger de dente, onde a chama não se apaga e a verme não morre. É dia do juízo. Porém, da mesma forma, haverá escape para aqueles que têm, agora não nos umbrais de suas portas, não pintado em sua parede. Haverá escape para aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro em suas vidas. Para esses não experimentarão do juízo. Para aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, para aqueles que se renderam e reconheceram que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, para aqueles que se viram tão pecadores, tão indignos, ao ponto de se refugiarem em Cristo, para esses haverá livramento. Para esses, a manifestação do Santo Deus será um dia de júbilo, será um dia de alegria, será um dia de glória, será um dia de felicidade. Mas somente para esses. O juízo é certo, irmãos. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, só anota aí. Eclesiastes 12, 14 diz assim: pois Deus trará o julgamento, perdão, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Nada do que eu já fiz ou vá fazer, ainda que ninguém mais saiba, Deus sabe. Daniel 12, 2 diz assim: multidões que dormem no pó da terra, ou seja, que estão mortos, acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para desprezo eterno. Palavra de Deus. Mas eu quero, mais uma vez, me apegar ao consolo que nós temos das promessas do Senhor para a vida da igreja. A carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, diz assim: da mesma forma que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. De todos? De muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. É cheia de detalhes esse texto, né? O sangue de Jesus é poderoso para libertar, para tirar, para limpar do pecado toda a humanidade. Mas ele quis tirar do pecado apenas muitos. Não todos, muitos. E segundo o texto, ele aparecerá uma segunda vez para trazer salvação a todos aos que o aguardam. Aqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles que ao Senhor Jesus, que quando o Senhor Jesus olhar, encontrará a marca do sangue do Cordeiro. Então há um paralelo riquíssimo entre o Cordeiro e o sangue da Páscoa judaica com o Cordeiro Santo de Deus e o seu precioso sangue. Na noite da Páscoa, o sangue do Cordeiro livrou os homens da morte física. Mas no Monte do Calvário, o sangue do Cordeiro Santo nos livra definitivamente de uma morte eterna. Eu quero terminar com apenas duas aplicações. A primeira, que não devemos mais temer a morte. A morte nos aflige,
A morte nos entristece, mas ela não mais nos aterroriza. A única coisa que a morte pode fazer com o servo de Deus é entregá-los nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Não somos mais desde, a gente não se alegra com a infelicidade. A gente não se alegra com um momento como esse. Sentimos luto, sofremos e choramos, mas cheios de esperança que um dia estaremos com o nosso Senhor, que venceu a morte. Mas nós só nos alegramos, só temos essa esperança, se de fato tivermos a marca do sangue do Cordeiro em nossas vidas. Se você não tem a marca do sangue do Cordeiro, se você ainda não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você tem sérias razões para sair daqui desesperado. Eu compreendo você. Mas você não precisa sair daqui desesperado. Você pode render-se a Jesus, clamar por misericórdia, confessar os teus pecados diante do Senhor e aguardá-lo agora com alegria, com esperança, a sua vinda, ou o dia que você for encontrar com ele. E por fim, a segunda aplicação é que nos assentemos à mesa do Cordeiro Santo com esperança. Por isso que é significativo demais toda vez que nós participamos da ceia do Senhor. Nós, sempre que participamos da ceia do Senhor, estamos anunciando o que aconteceu. O Cordeiro que foi morto, o sangue que nos lavou, o sacrifício oferecido ao Pai, a ira que ele suportou em nosso lugar e, por fim, a nossa esperança que ele voltará para nos arrancar daqui. Isso tudo é ceia. Isso tudo é ceia. Eu quero te convidar, então, a sentar à mesa com o Senhor, junto comigo nessa manhã. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Pai querido, te louvo por tua palavra aqui entre nós. Agora nos dê graça para aplicarmos a tua palavra, tanto ao longo da semana, mas também aqui nesse momento, em que nos assentaremos diante do Senhor e participaremos dos elementos que apontam para o sacrifício e para a nova aliança em Cristo Jesus.